Boa tarde, galera. Aqui é o Gabriel Oliveira e seja bem-vindo ao canal Ideias Sinistras. Então, pessoal, eu estava vendo um comentário aqui de um cara que falou para mim explicar como que eu fiz o circuito desse automodelo, que eu fiz ele há mais ou menos um ano, projetei ele e construí ele há um ano atrás, mais ou menos. E como o canal é novo, né? Nessa época comecei a gravar vídeos e aí com a correria do dia a dia ficou mais difícil de estar aí colocando vídeo no canal, mas esse tempo de quarentena aí tá sobrando um tempo e eu estou pensando em fazer aí uma série explicando como fazer o circuito desse carrinho, desse projeto aqui, e vou estar colocando vídeos aí passo a passo de como fazer o circuito. Então a primeira parte eu vou fazer um tutorial explicando como eu fiz a montagem primeiro do circuito, a placa, processo de colagem dos componentes eletrônicos, e depois vou fazer um outro tutorial explicando como eu fiz o processo de soldagem da placa. O projeto é um tanto que meio complexo, vou estar explicando aí da maneira mais clara e fácil de entender. Assim, para quem tem um conhecimento aí um pouquinho mais avançado em componentes eletrônicos, robótica, vai ser bem fácil, né? Mas tem que levar em consideração que você tem que ter um pouquinho de compreensão sobre circuito eletrônico para conseguir entender aí um pouco do projeto. Então eu preparei aqui para ficar mais fácil para entender para todo mundo, né? Quem tem interesse nessa área. É uma área muito interessante, principalmente a parte eletrônica, a parte da programação. O Arduino vem crescendo aí no mundo inteiro. Todo ano tem projetos novos aí, impressoras 3D, drones. É uma infinita possibilidade que você pode estar utilizando a programação em linguagem C em conjunto com o Arduino. Então, como usei o Arduino aqui para fazer esse projeto, eu vou estar disponibilizando o tutorial, né, passo a passo. Todo vídeo eu vou estar disponibilizando aí um material para você estar se orientando melhor, né, na parte do desenvolvimento da placa, para não estar precisando aí ficar vendo o vídeo toda hora. Então eu preparei um documento aqui, deixa eu abrir aqui, da primeira parte, né? Eu fiz aqui um tutorialzinho explicando como que eu fiz a parte da montagem da placa. Então eu tive que estudar muito para chegar numa conclusão de como eu ia acoplar o circuito a algum lugar, no caso. Então eu encontrei essas plaquinhas aqui de prototipagem, né? O circuito eu havia feito ele no computador e decidi utilizar essas placas de prototipagem aqui, que ela já vem com os furinhos aqui, que estão banhadas aqui, né? É um banhozinho de cobre, né? Não sei como eles fazem esse processo de fusão aqui, mas resumindo, é um fenolite onde você tem 432 furos aqui e você pode utilizar essa placa aqui com vários tipos de circuito aí, fica bem da hora, fica bacana. Esse material eu retirei de um projeto que eu tinha feito anterior e para estar ficando uma explicação mais fácil eu resumi ele. Então, falando aqui sobre esse fenolite, a minha ideia era colocar o circuito em apenas uma plaquinha dessa, porém a plaquinha ficou muito pequena para o circuito, né? No caso aqui, a placa A, o receptor. Eu precisei unir duas dessas placas para formar uma placa maior, que media 10 por 7, no caso aqui, 5. Agora eu não lembro se era 10 por 7, não, é 7 por 10 centímetros. Então, aumentando aí a capacidade de furos, eu consegui aí fazer com que o circuito se comportasse 100% aqui dentro desses quadradinhos aqui. Então eu peguei um papel contact depois da cola secar bem, deixei mais ou menos uns 20 minutos a cola secando.
Eu peguei esse papel contact, coloquei em cima só para ficar mais bonitinho. Recortei as bordas aqui. Depois eu passei um estilete para ficar com um aspecto melhor. Depois disso, eu peguei uma régua e fiz um contorno aqui de meio centímetro para preencher a borda, né, para saber mais ou menos aonde eu ia comportar cada componente. Depois eu fiz um levantamento de tudo que eu ia usar, né? Aqui eu não vou falar componente por componente, porque são bastante componentes aí. Aqui está a dimensão da placa, né? É 7 por 10. Se você for replicar, eu indico que você já compre uma placa que mede 7 por 10 centímetros. No caso, você não precisaria unir mais duas. Não precisaria unir duas delas para chegar a essa dimensão. Então, começando com o processo de montagem, né, depois de estar preparado aqui o fenolite, né, a plaquinha. A primeira coisa que eu fiz foi estar conectando aí a placa, um conector Burn KRE de duas vias. Eu separei uma via para o negativo, que está em preto aqui, e uma via para o positivo, né? Depois eu coloquei uma barra de 4 vias, conector header macho, né, que vai servir mais para frente eu vou falar sobre esse conector aqui. Ele é de 4 vias, ele vai servir para a comunicação do Arduino com a ponte H. E esse conector Burn KRE de 3 vias, ele seria para alimentar a ponte H. No caso aqui, o do meio é o neutro, ground. Esse da ponta aqui seria o de 5 volts, que alimentaria a ponte H. E esse outro, no caso, seria uma alternativa para você pegar a energia diretamente da bateria que alimentaria todo o circuito, ou você usaria uma outra bateria para alimentar o motor, né? No caso, o motor DC. Aí esse aqui eu explico mais para frente as possibilidades de utilizar essas entradas aqui. Depois de ter feito isso, eu expliquei já aqui no começo que eu contornei todos os componentes para saber onde eu ia colocar componente por componente. Depois de ter feito isso, eu colei cada componente à placa com cola plástica, aquela que eu mostrei no começo, para que os componentes ficassem bem encaixados à placa, né? Isso aí vai aumentar a resistência, né? Porque o carrinho de controle remoto, às vezes ele sofre algumas pancadas. E colando esses circuitos à placa, isso deixa a placa muito mais rígida. No caso aqui, isso vai evitar que a solda venha a romper embaixo dos componentes, acaso ele sofra uma colisão com algum obstáculo. O passo da placa, eu dei continuidade aqui com os reguladores de tensões. O primeiro que eu coloquei foi o 7805, que regula uma tensão superior para uma tensão de 5 volts. No caso aqui, essa tensão de 5 volts vai alimentar o Arduino, o servomotor, a ponte H e as LEDs do projeto. Esse outro regulador de tensão aqui seria para o módulo de comunicação, né? Aqui você tem um input e aqui o output, entrada e saída. Onde está os 4 furos aqui é onde seria acoplado a barra reader de 8 furos, né? de 8 vias, no caso a barra reader fêmea 2x4, e o módulo de comunicação seria encaixado nela. Então mais abaixo aqui eu teria aqui já o circuito pré-montado aqui. Esse regulador de tensão ele fornece de 1 a 9 volts a 3.6 volts para o módulo de comunicação. Esse módulo de comunicação NR24 ele tem um alcance de mais ou menos uns 60 metros, é um módulo simples. Eu coloquei ele pré-montado aqui porque futuramente eu teria ideia de utilizar um com uma antena melhor, então teria a possibilidade de remoção desse módulo.
Eu coloquei também um capacitor eletrolítico para evitar que ele perca sinal, acaso acione um servomotor, ou quando a energia estiver aí já pela metade, um pouco fraca, com a ausência desse capacitor eletrolítico, ele perderia o sinal, porque faltaria energia para o módulo. Então esse capacitor é apenas para não faltar energia para o módulo. Esse capacitor é um de 16 watts por 47. Esse regulador de 3.3 volts é o AMS 1117. Caso vamos passar para o próximo passo aqui. Depois de ter feito isso, aqui eu deixo bem detalhado, tudo certinho, estou explicando meio por cima aqui, economizar o tempo, né? O próximo passo seria a parte onde seria utilizado para o servomotor. Então eu utilizei aqui um conector de 3 vias, essas barrinhas vêm geralmente em 40 vias, você só destaca quantos pinos você precisa e você consegue aí os pininhos. Mesma coisa que eu fiz com os outros, colei os dois componentes. E esse conectorzinho aqui é um conector header de 90 graus. Né? Seria um para o positivo, um negativo e um para o pino de comunicação com o Arduino. E esse também capacitor eletrolítico, ele é um de 16 watts por 1000. Eu coloquei, pode ser até 100 no caso, mas eu coloquei esse aqui para garantir mesmo que não vai faltar energia para o circuito. Ou seja, o servomotor sempre vai ter uma energia extra aí para fazer a movimentação, porque o servomotor ele tem a fama assim de ser um ladrão de energia, né? Ele puxa uma energia um pouco a mais que os outros componentes aqui básicos aqui. Depois é o Arduino, né? A gente vai fazer a colagem da barra onde vai ser encaixado o Arduino. O Arduino que eu utilizei foi um Arduino de 5 watts, né, o Pro Mini, que tem um processamento de 16 MHz, né, o clock dele. Então vou passar aqui diretamente para as imagens aqui. Então, como os processos anteriores, né, eu destaquei, essas barrinhas também vêm em 40 vias. Eu peguei uma delas, destaquei 12, depois mais 12 para encaixar cada uma em um lado do Arduino. Feito isso, eu fixei o Arduino à placa para marcar onde seria colado. Coloquei uns pinguinhos de cola, fixei o Arduino junto com as barras, né? Para caso eu queira futuramente haja necessidade de remover o Arduino, eu consiga remover o Arduino para ser utilizado em outros projetos. Aqui também coloquei um capacitor eletrolítico, esse é de 16 por 100. Ele seria também para o Arduino não ficar reiniciando, no caso quando faltasse energia, quer dizer, para não faltar energia, evitando que ele reinicie. Se o Arduino reinicia, ele faz o processo tudo de novo, né? E às vezes pode perder a comunicação aí, você vai ter que resetar ele e o controle. Então esse capacitor aqui é para não faltar energia também para o Arduino. Isso vai manter uma comunicação constante entre Arduino e módulo de comunicação. Depois disso a gente vai criar mais 4 saídas, né? Elas são para as LEDs que eu utilizei no projeto. Aqui, ó, pulando para essa foto aqui, a segunda foto, eu adicionei mais 4 conectores Barney de Oscar RE, né, de 2 vias. Cada lado desses conectores estão conectados em paralelo. Esses dois são apenas uma entrada e esses dois mais outra entrada. Então aqui a gente tem duas entradas aqui. Entradas para LEDs. Então aqui eu consigo 2 LEDs em uma porta do Arduino e mais 2 LEDs na outra porta do Arduino. Exemplo, porta 1, porta 2. Esses pinos são pinos digitais que eu utilizei para comunicação entre Arduino e LEDs. Depois disso, eu adicionei 2 resistores para evitar que as LEDs queimem. Esses resistores, cada um deles, são de 100 ohms. Como as LEDs são de cor laranja,
elas têm uma resistência um pouco baixa. O Arduino fornece 5 volts. Com 3,5 volts essas LEDs elas funcionam perfeitamente. Então eu reduzi a voltagem utilizando esses resistores para evitar que as LEDs venham a queimar. O próximo passo seria adicionar mais 2 entradas. Essas 2 entradas seriam uma para o farol e uma para o neon, que seriam 4 LEDs que eu utilizei embaixo do carrinho para fazer o efeito de iluminação. Eu utilizei LEDs verdes e LEDs brancas, que têm uma resistência um pouco maior. Por isso, utilizei resistores de 60 ohms. Uma terceira saída também foi criada para dar suporte a um buzzer. Esse buzzer seria de 5 volts, então eu não utilizei nenhum resistor. Apenas conectei ele diretamente à porta que seria utilizada do Arduino. Então aqui está a placa já toda colada, né? Ela está apenas colada aqui, não está soldada ainda. Um detalhe, esse dissipador de calor, eu parafusei ele errado aqui. No caso, ele teria que ser ao contrário, para baixo, ele fixaria muito melhor a placa. Só que como eu já aqui, nessa foto, eu já havia colado o componente, ele ficou assim mesmo. Mas no caso, ele seria grudado à placa. Então, esse é o processo final da colagem. Aqui eu dei um acabamentinho para ficar um pouco mais bonito. Fiz as furações aqui para fixar ele ao carrinho. E aqui já está a placa de comunicação e o Arduino removido da placa. Então, caso eu precise utilizar eles em um projeto futuro, eu apenas removo ele da placa. E quando eu precisar utilizar de novo, eu adiciono ele de novo. É claro, daí eu vou ter que trocar o código também do Arduino. Então por hoje é só. O próximo vídeo vai ser sobre a solda dos componentes embaixo, a união, conexão. Os desenhos estão bem simplificados, fácil de entender. E assim que possível eu vou fazer primeiro a da placa A, depois eu vou fazer vídeos da placa B. Ah, e uma coisa, não reparem nessa mensagem aqui, ativar o Windows. Eu formatei o computador há pouco tempo e ainda não ativei meu Windows. Pretendo também fazer um vídeo referente a isso, ensinando como tirar essa mensagem aqui e deixando o Windows ativado. E por enquanto hoje é só, galera, e até mais.